Fala, galerinha, tudo jóia por aí? Espero que sim. Vamos realizar agora nossa aula 2 de matemática do kit 16. Na aula 1, aprendemos a fazer adição e subtração com números decimais. Na aula 2, agora, vamos conhecer a multiplicação com números decimais. Vou dar um exemplo antes de chegar lá no módulo 3, página 117, tá bom? Então, vamos lá. Multiplicação. Paula deu 0,2 de uma pizza a cada um de seus 4 amigos. Que parte da pizza Paula distribuiu ao todo? Podemos resolver o problema de duas maneiras. Pela adição, somando 0,2 mais 0,2 mais 0,2 mais 0,2, totalizando 0,8. Ou então pela multiplicação, 0,2 vezes 4. Então, a resposta é, ela distribuiu ao todo 8 décimos da pizza aos seus amigos, né? Então, para multiplicar números decimais, procedemos da seguinte forma. Em primeiro lugar, multiplicamos os números como se fossem inteiros, sem a vírgula. Em segundo lugar, no produto, que é o resultado, separamos com uma vírgula tantas casas decimais quanto as casas existentes nos dois fatores, multiplicando e multiplicador, contando da direita para a esquerda. Olha os exemplos aí. No primeiro exemplo, eu tenho 4,5 vezes 3. Então, é fácil. Quantos algarismos tem na casa decimal, que é vírgula? 5. Tenho apenas um. Então, eu vou correr apenas uma casa decimal. Próximo exemplo, 3,6 vezes 0,3. Então, quantas casas decimais eu tenho aí depois da vírgula? Eu tenho duas casas, eu tenho 6 e tenho 3. Então, eu vou correr quantas casas? Duas casas decimais no meu produto, que é o meu resultado. No último exemplo aí, 5,45 vezes 0,2. Quantos algarismos eu tenho nas casas decimais? Eu tenho 3, né? 45 e 2. Então, eu corro 3 casas decimais para poder colocar a vírgula, né? Super fácil. Também podemos multiplicar por 10, por 100 e por 1000, de uma forma muito fácil, para não precisar fazer os cálculos. Toda semana, Érica compra um gibi que custa R$ 2,35. Em 10 semanas, quanto ela terá gasto? Vamos aí no primeiro exemplo. 2,35, que tem quantas casas decimais? Duas casas decimais, vezes 10. Então, dá 23,50. Duas casas decimais também. Então, o que ela fez? Correu uma casa decimal à direita. Então, para multiplicar por 10, deslocamos a vírgula, uma casa para a direita. Agora, observe essas outras multiplicações. No exemplo 2. 1,274, que tem 3 casas decimais, vezes 100. Dá o resultado de 127,400, que tem quantas casas decimais também? 3. Então, o que é que eu faço? Eu pego o valor e corro duas casas decimais, que é equivalente a quanto? A 100. A 10 é uma casa, a 100, duas casas decimais. Então, para multiplicar por 100, deslocamos a vírgula, duas casas para a direita. Terceiro exemplo. 1,274, que tem 3 casas decimais, vezes 1000, que também tem 3 casas decimais. Então, o que é que eu faço? Para multiplicar por 1000, deslocamos a vírgula 3 casas para a direita. Assim que eu desloquei a vírgula para as 3 casas para a direita, não ficou mais número nenhum. Então, agora ele se tornou um número o quê? Inteiro. Então, assim podemos concluir que, para multiplicar um número decimal por 10, 100 ou 1000, basta deslocar a vírgula, uma, duas ou 3 casas para a direita, respectivamente, sem necessidade de armar uma conta. Então, é só você lembrar que se tiver uma multiplicação com 10, 100 e 1000, é só você correr a vírgula no número, tá bom? Então, vamos ao nosso módulo, página 117. Agora, estudaremos a operação de multiplicação com números decimais. Além disso, também vamos aprender sobre a escrita reduzida. Multiplicação de um número natural por um número decimal. Observe os preços de alguns produtos vendidos na barraca do milho. Torta de milho, R$ 10,30 o pedaço.
curau, 7,20 cada potinho. Pamonha, 8,50 cada. Bolo de milho, 5,80 a fatia. Marina e sua mãe compraram 3 pamonhas nessa barraca. Para saber quantos reais elas pagaram pela compra, podemos adicionar 3 vezes o valor em reais de cada pamonha. 8,50 mais 8,50 mais 8,50, totalizando quanto? 25,50. Como temos 3 parcelas iguais de 8,50, podemos indicá-las por meio de uma multiplicação. Então, 3 vezes 8,50. Vamos realizar aí? Vamos efetuar essa multiplicação usando o algoritmo. Multiplicamos 3 por 0, 3 vezes 0 é igual a 0. Depois, no 2, multiplicamos 3 por 5, 3 vezes 5, 15. Esse 15 não pode ficar aí, né? Então, deixamos o 5 e subimos 1. Trocamos 10 dezenas por 1. No 4, multiplicamos 3 por 8 e adicionamos a unidade. Então, 3 vezes 8 é igual a 24, mais 1, 25. Totalizando 25,50. Ou seja, 8,850, né, que falamos, vezes 3 é o mesmo que 25,50. Então, tem quantas casas decimais aí? 2 casas decimais. Então, é as casas que eu também vou correr no meu produto para achar o resultado. Na multiplicação de um número natural por um número decimal, a quantidade de casas decimais do produto é igual à quantidade de casas do fator decimal do meu resultado, né? Portanto, Mariana e sua mãe pagaram R$ 25,50 pelas 3 pamonhas. Próxima página. Multiplicação por 10, 100 e 1.000, como eu tinha dado o exemplo para vocês lá. 10 vezes 3,25, 32,50. 100 vezes 3,25, 325. 1.000 vezes 3,25, 3.250. 10 vezes 0,77, 7,7. 100,0,77 é igual a 77. E 1.000 vezes 0,77, 770. 10 vezes 12,971, 129,71. 100 vezes 12,971, 1.297,1. 1.000 vezes 12,971 é o mesmo que 12.971. O que você pode observar em relação ao deslocamento da vírgula nos produtos quando multiplicamos números decimais por 10, 100 ou 1.000? A mesma regra que eu já ensinei. Quando multiplicamos o número decimal por 10, a vírgula desloca-se uma casa apenas decimal para a direita. Quando é por 100, a vírgula desloca-se 2 casas decimais para a direita. Quando é por 1.000, a vírgula desloca-se 3 casas decimais para a direita, tá? Escrita reduzida. Veja como podemos utilizar os decimais na escrita de números grandes, a fim de torná-las a leitura mais simples. Em 2015, houve aproximadamente 1,689 milhões de casos confirmados de dengue no Brasil. Sem usar número decimal, essa informação seria escrita do seguinte modo: em 2015, houve aproximadamente 1.689 casos confirmados de dengue no Brasil. Nessa informação, multiplicamos 1,689 por 1 milhão. Olha aí o resultado. Em sua opinião, é conveniente escrever números grandes utilizando os decimais? Porque essa questão a gente vai debater na nossa live às 10 horas, tá bom? Meus amores, falei e mesmo assim vocês não entenderam? Então vamos ver como realiza na prática? Vou passar um videozinho para vocês, tá? E já volto com a explicação da atividade. Hoje nós vamos falar sobre multiplicação com números decimais. Vamos pegar nos dois números aqui, ó, 1,842 e multiplicar por 13 milésimos. Então vamos lá, existe uma regrinha que a gente deve seguir e eu vou te ensinar agora. A gente coloca o número normal, não precisa ser vírgula debaixo de vírgula não, só coloca um embaixo do outro para a gente poder multiplicar. A gente precisa ficar atento à quantidade de casas decimais que cada número tem. Nesse caso aqui, ó, esse número tem 3 casas decimais
E esse número aqui tem mais 3 casas decimais. A gente tem que ficar atento a isso, porque no final, no resultado, isso vai ser de grande importância. A gente efetua a multiplicação normal e a gente vai colocar no resultado 6 casas decimais. Viu? O primeiro número tem 3 casas, o segundo tem 3 casas decimais e o resultado vai ter que ter 6 casas decimais. Eu somei o número de casas decimais. Então vamos contar, aqui é o resultado, e vamos contar quantas casas decimais nós colocamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Essa é a regra para a multiplicação com números decimais. A gente pega o número de casas decimais dos dois números e soma e coloca no resultado. Tem a multiplicação por 10, 100, 1000 e assim por diante. Existe uma dica para isso. Para multiplicar um número decimal por 10, 100, 1000, basta deslocar a vírgula, respectivamente, 1, 2 ou 3 casas para a direita. Fique atento que é para a direita, quando eu multiplicar, direita. Então vamos lá, ó. Eu vou pegar essas 3 operações aqui, ó. Vou pegar o mesmo número e vou multiplicar por 10, 100, 1000 e assim por diante. Aqui o 2,684 nós vamos multiplicar por 10. Nós vamos andar uma casa para a direita. Aqui nesse caso nós vamos andar 2 casas para a direita. E aqui nós vamos andar 3 casas para a direita. Então vai ficar assim, ó. A vírgula estava aqui, ó, entre o 2 e o 6. Como eu andei uma casa para a direita, a vírgula ficou aqui. Quando a multiplicação for por 10, 100 ou 1000, a gente não precisa ficar fazendo continha, não. É só deslocar a vírgula para a direita. Quantas casas, Diego? Quantos zeros o número tiver? Se for 10 é uma casa, 100 duas casas, 1000 três casas e assim por diante. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter que deslocar a vírgula para a direita 2 casas. Vai ficar assim. A vírgula estava entre o 2 e o 6. 2 casas para a direita, 1, 2. E o último número aqui, ó, a vírgula estava aqui, 3 casas para a direita, 1, 2, 3. E como você já aprendeu que 0 à direita da vírgula não conta, eu posso até cortar esse 0 aqui, ficando esse número aqui. Pronto, galerinha, tenho certeza que agora não tem mais dúvida nenhuma de como realizar uma multiplicação com número decimal, tá bom? Então vamos lá à nossa atividade. Questão 1. Volte à situação apresentada na página 117 e calcule quantos reais uma pessoa vai pagar na barraca do milho se comprar 3 pedaços de bolo de milho, 2 pedaços de torta de milho, 3 potes de curau e 1 de pamonha. Realize esses cálculos aí. Questão 2. Efetue os cálculos e complete o esquema. Você vai completar o esquema aí como indica. 2,3 vezes 2 é igual a 4,6. E 4,6 vezes 7 e assim sucessivamente. Questão 3. Para se exercitar, Lucas deu 4 voltas em uma praça próxima à sua casa. Sabendo que em uma volta nessa praça tem 1,3 quilômetro, qual foi a distância que Lucas percorreu? Vamos usar a cabeça aí, também a multiplicação. Questão 4. Observe como podemos efetuar 8 vezes 3,6 utilizando a calculadora. No visor aparecerá o resultado, 28,8. De maneira semelhante, efetue os cálculos utilizando uma calculadora. Então, da questão A a F, vocês irão utilizar uma calculadora para achar o resultado, tá bom? Questão 5. Observe os produtos que Mariana comprou. 3 prestações de R$ 83,60 ou R$ 233,20 à vista. 3 prestações de R$ 57,90 no liquidificador ou R$ 161,50 à vista. Questão A. Mariana optou pelo pagamento em prestações. Quantos reais ela gastou ao todo? Você vai fazer do primeiro objeto e também do segundo objeto, tá? Questão B. Se Mariana tivesse optado pelo pagamento à vista, qual seria o total da compra se ela fosse comprar esses 2 objetos à vista? Quantos reais ela teria economizado se ela comprasse os 2 à vista e não a prazo? Realize os cálculos. Questão 6. Em certa peça de teatro, o ingresso inteiro custa R$ 28,60. Em uma sessão foram vendidas 84 ingressos inteiros.
Quantos reais foram arrecadados em sua venda? Use a multiplicação também. Questão 7. Complete as sequências a seguir. 0,8 vezes 3 é igual a 2,4 vezes 3, 7,2 e assim vai. E aí embaixo você também vai colocar o cálculo, tá bom? Na questão B, da mesma forma. 150 vezes 0,1, que deu resultado de 15. 15 vezes 0,1, que deu 1,5. E assim sucessivamente, também realizando os cálculos aí embaixo. Questão 8. Júnior fez amendoim doce e distribuiu em saquinhos. Observe a imagem e elabore uma questão envolvendo multiplicação. Em seguida, entregue-a para um colega resolver e depois a corrija. Você mesmo vai realizar essa atividade aí, tá? Questão 9. Complete os cálculos com os números adequados. 3,9 vezes quanto que dá 39? Lembra de correr a vírgula. 25,03 vezes quanto que dá 25? 0,30 e assim sucessivamente, da questão A a H. Questão 10. Efetue mentalmente. 2,7 vezes 10 é igual a quanto? Então, da letra A à letra H, da mesma forma. Questão 11. Vanessa foi a uma loja para comprar alguns materiais escolares. Complete o cupom fiscal de acordo com a quantidade e o preço de cada material que ela comprou. Então, Lojas Loloca, cupom fiscal. Quantidade: 3 canetas esferográficas no valor de R$ 3,25. Realize o cálculo em uma folha rascunho e registre apenas a resposta. 10 folhas de papel sulfite a 35 centavos. 2 passas polionda no valor de R$ 7,85. E a quantidade de 100 folhas de papel dobradura no valor de R$ 1,75. Realize o cálculo em uma folha rascunho, coloque o resultado e no final você vai somar todo esse resultado para achar o total, tá bom? Questão 12. As medidas agrárias como o alqueiro e o hectare são normalmente utilizados quando se trata de área rural. Porém, o alqueiro não possui a mesma medida de área em todas as regiões do Brasil. Analise a imagem. Um alqueiro mineiro é igual a 4,84 hectares. Um alqueiro paulista é igual a 2,42 hectares. Um alqueiro baiano é igual a 9,68 hectares. Devido a diferentes unidades de medidas agrárias e às confusões que isso poderia gerar, o Brasil adotou o hectare como padrão, que é equivalente a quanto aí? A 10 mil metros quadrados, que é uma medida baseada no Sistema Internacional de Medidas e é utilizada para a maioria dos países. Por isso, a importância de transformar essas unidades de medidas. Questão A. Qual hectare é maior? O mineiro, o paulista ou o baiano? Me responda aí. Na questão B. Para calcular a quantos metros quadrados equivalente a um hectare mineiro, calculamos 4,84 vezes 10 mil, que achamos o quê? 48.400 metros quadrados. Então, um hectare mineiro é igual a 48.400 metros quadrados. Quantos metros quadrados tem um alqueiro do paulista? Você vai realizar da mesma maneira aí o cálculo, porém com a quantidade do alqueiro paulista. Na segunda, você vai realizar a mesma forma de cálculo, porém com o valor do alqueiro baiano, tá bom? Próxima questão, questão 13. Observe o cálculo. 3 vezes 3, 3.245 é o mesmo que 9.735. De acordo com o resultado, determine mentalmente o produto em cada item. Então, realize aí utilizando a sua mente brilhante da questão A a D, tá bom? Questão 14. Represente os números decimais de cada item utilizando a escrita reduzida. 5.800, como é que você poderia representar aí na escrita reduzida?
Use sua mente brilhante também. Na questão A, a D. Questão 15. Veja a seguir como Amanda fez para obter o resultado de 2 vezes 5,32 vezes 5, associando os fatores. Primeiro, ela multiplicou 2 por 5, que ela achou 10, e depois multiplicou 10 por 5,32. Então, de maneira semelhante, calcule associando os fatores. 5 vezes 58,1 vezes 2, 2,7 vezes 2 vezes 50, certo? Meus amores, bons estudos. Lembrando que às 10 horas tem uma live com vocês para retirada de dúvida, tá? Aguardo todos vocês lá. Beijão, tenham um bom dia.